Deus abençoe sua vida. Gente, eu prometi que eu ia mostrar para vocês sobre a língua, falando sobre a língua. Eu quero declarar a bênção sobre sua casa, sua família, o seu dia. Que Deus te ilumine, que o Senhor te abençoe. Continuando o versículo 3, versículo 4, a Bíblia diz que a língua, que se pode frear a boca de um cavalo para nos obedecer, também dirigir o corpo inteiro. Observe, uma pequena bride, que é um ferro, domina o cavalo, o seu corpo. Se o cavalo ele pensasse, se ele soubesse a força que ele tem, ninguém governaria ele. Mas uma pequena bride governa todo o cavalo. A Bíblia diz também: observar igualmente os navios, que sendo tão grandes, abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um grande navio, o timoneiro leva para onde quer, com um pequeno leme. Aonde ele direciona, o navio segue. Uma grande embarcação. Mas só que ele vai dizer assim também: a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. E diz uma frase que uma árvore faz milhões de fósforos. E só basta uma tala para queimar um bosque inteiro. Você consegue entender? A língua, ela se gaba. A língua, ela se exalta. E na verdade a língua é para a gente adorar e glorificar a Deus. Cuidado com a língua. Porque a língua, assim como o cavalo, uma pequena bride governa todo o cavalo e faz o que quer. Um leme leva aonde eu quer uma grande embarcação. Assim a língua, ela gaba de grandes coisas. E uma pequena fagulha, está dizendo que a língua tem fogo, pode queimar uma selva inteira. Sabe o que está dizendo? Que a língua pode levar o corpo de uma pessoa ao inferno, ao tormento eterno. Cuidado com a sua língua. Vocês dizem que a língua é fogo. A língua tem fogo. E fogo queima. E o que está queimado está destruído. A Bíblia está dizendo que a língua tem poder de destruir, de acabar, de exterminar. Cuidado com a língua. Cuidado com esse pequeno órgão. Saiba usar. Saiba manejá-la. Usar as palavras com sabedoria. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Provavelmente o corpo deve ser 100 vezes maior do que a língua. Mas a língua é o menor órgão, é pequena. Mas ela pode destruir o corpo inteiro, contaminar o corpo inteiro. E não só põe em chama toda, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Uma pessoa que libera uma palavra, um advogado, um delegado, um juiz, um doutor, um pastor, dependendo do que ele fala, ele acabou com a carreira dele. 3 palavrinhas, acabou a carreira dele. Consegue entender? Quantos médicos perdeu tudo? Perdeu a carreira, porque falou que não era. Entende? Minha avó falava: meu filho, quem não sabe rezar. Coloca essa frase aí, você já viu falar? Quem não sabe rezar. É uma frase lá do interior.
os mais velhos. Cuidado com a língua, porque ela leva o corpo ao inferno. Você come dos frutos das suas palavras. Use esse instrumento para abençoar, para louvar, para glorificar, para orar, para agradá-lo a Deus. E a Bíblia, a língua, deixa eu ver aqui no versículo, mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expandir seu veneno mortífero. A língua está sempre pronta para expandir seu veneno mortífero. Com ela nós bendizemos a Deus Pai, com ela amaldiçoamos um homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e procede maldição. Você já viu pessoas que ao mesmo tempo que está abençoando, está amaldiçoando? Estava louvando a Deus, agora está xingando? Como assim? Meus irmãos, isso não é conveniente que essas coisas sejam assim, que tais coisas aconteçam. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Se a fonte é doce, a água tem que ser o quê? Se a fonte é amarga, a água é amarga. Não é uma fonte amarga que sai água doce, é uma fonte doce que sai água amarga. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Fonte de água doce dá água salgada. Isso não pode. Figueira produzir azeitonas? Videira figos? Não. Se você é bênção, libere bênção. Você é de Deus, que sai da sua boca a palavra de vida, a palavra de Deus, a palavra que levanta, a palavra que edifica, a palavra que restaura, a palavra que cura, palavra de esperança, de amor, de paz, de alegria, palavra de vitória, palavra de fé, palavra de vida, palavra que restitui, palavra que é luz, palavra que é pão, palavra que é água, palavra que é unção, palavra que é libertação. Que sai da sua boca a palavra. Porque Deus fez tudo com a palavra. Mas que sai da sua boca a palavra de vida. Porque quem tem uma boa palavra, é porque tem uma fonte que jorra água de vida, a água da vida. Essa fonte preciosa é o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Então fique com essa palavra. A Bíblia diz que a língua tem fogo. E a Bíblia diz que ela tem veneno mortífero, no versículo 8. É um mal contido, carregado de veneno mortífero. Ela tem veneno. Mas eu quero declarar que a sua tem vida, que a sua tem saúde, que a sua tem bênção, para quem parar para te ouvir. Deixa eu ministrar sobre a tua vida. Use esse órgão, esse instrumento, para declarar as bênçãos, aquilo que você quer de Deus para a sua vida. Não para amaldiçoar ninguém. Casa é isso, meu marido é isso, minha mulher é isso, meu filho é isso, meu trabalho é isso, meu salário é isso. Não. Use para abençoar. Ore comigo, poderoso Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu declaro vida, eu declaro a tua bênção. A tua palavra diz que a língua ela tem peçonha mortal, que é veneno, e tem fogo. Mas eu quero declarar vida, eu quero declarar cura, eu quero declarar bênção. Que a nossa boca seja para abençoar. Que a nossa boca seja para declarar a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E que teu nome, ó Pai, seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Nessa oração que eu oro pelos teus filhos, pedindo domínio próprio, controle da língua. Senhor, usa essa pessoa, Pai. Dá força a essa pessoa para orar. Esse homem orar pela esposa, pelo seu cônjuge, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu trabalho. E para declarar a bênção. Para usar a língua, para perdoar, para pedir perdão e para abençoar.
para usar, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Receba a paz, receba a força do Senhor na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mande esse vídeo para mais pessoas. Compartilha, dá o like, mande para mais pessoas. Fica com Deus.